É com você, Adelton. Valeu, Thaisa. Grande abraço para você. Quarta-feira, 23 de janeiro de 2019. O Rede Verdade está no ar com os seguintes destaques. Deputado federal eleito Gervásio Maia Filho diz não a Rodrigo Maia e segue orientação do PSB. Evásio Bezerra busca apoio da oposição para consolidar a indicação para segundo biênio da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Luciano Cartacho formaliza contrato com o BID para a execução do programa João Pessoa Cidade Sustentável. E aqui no estúdio do Rede Verdade, entrevista com o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. No ar, o Rede Verdade, informação e opinião sobre o poder e a política da Paraíba e do Brasil. Muito boa tarde para você, obrigado por sua audiência de todos os dias aqui no nosso Rede Verdade da TV Arapuã. Muito obrigado mesmo pelo carinho que você nos dá assistindo aqui ao nosso programa, sempre de segunda a sexta-feira aqui na tela da TV Arapuã. Vou começar o programa de hoje falando aqui sobre a disputa na mesa da Assembleia Legislativa. Minha produção vai colocar inclusive a foto aí de 2 deputados. Vou pedir aqui primeiramente a foto de Adriano Galdino, que praticamente já está consolidado como o primeiro nome para a indicação, né, de comandar a Assembleia Legislativa no primeiro biênio, 2019 a 2020. A discussão agora está com relação ao segundo biênio. O deputado Evásio Bezerra, que é outro que a gente vai mostrar na foto agora, vem disputando e vem buscando votos, inclusive entre deputados da oposição ao governo, para consolidar o seu nome para comandar a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. O deputado estadual Buba Germano concedeu uma entrevista agora há pouco ao programa Arapuã Verdade, da Rádio Arapuã, diz que a bancada da situação tem o apoio de 22 deputados, que desses 22 deputados, quem o governador João Azevedo escolher para o segundo biênio, ele segue a orientação do governo votando nesse candidato. Mas que dentre os 22, todo mundo ainda continua candidato. A eleição para a escolha dos presidentes da Assembleia Legislativa vai acontecer no dia 1º de fevereiro deste ano. Daqui para lá vai ficar essa expectativa aí, quem é que vai comandar a Assembleia Legislativa aí pelos próximos 4 anos. Os 2 primeiros anos, como eu disse, o primeiro biênio deve ficar sim sob o comando de Adriano Galdino. Com relação ao segundo biênio, fica essa interrogação aí, se vai ser Evásio, se vai ser Buba, se vai ser um outro deputado da bancada governista. Nós vamos aguardar e vamos ficar acompanhando daqui até lá a indicação aí, essa orientação que vai ser dada a partir do governador João Azevedo. É o seguinte, eu vou aqui a um bloco, um intervalo comercial, é coisa muito rápida. Na volta, a gente vai conversar aqui na nossa bancada com o professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, que é presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Daqui a pouco a gente conversa com ele aqui na nossa bancada, um minutinho só, já eu volto. Governo deixa a conta de energia mais barata para 500 mil de paraibanos. Segue o cuidado. As grandes obras continuam para levar água para mais gente. Segue a inclusão. O Teatro Santa Catarina está quase pronto. A Escola Técnica de Guarabira também. Segue o ritmo. O Giramundo abriu inscrições para mais estudantes. Segue a oportunidade. Governo da Paraíba. Segue o trabalho. Estação de ofertas Lojão Rio do Peixe. O verão que já é bom, agora está ainda melhor com as ofertas que preparamos para você. Venha e aproveite. Roupeiro casal com 3 portas de correr e 9 gavetas, só 12 de R$ 79,90. Sala de jantar 6 cadeiras por apenas 12 de R$ 159,90. Cama box casal com molas ensacadas, só 12 de R$ 99,90. Compre também pelo nosso site Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Dê um charme a mais em sua casa ou empresa com HB Vidros.
Design box, varandas, fachadas, cortina de vidro e espelhos em geral, além do conforto e atendimento personalizado. A HB Vidros oferece o que é de melhor no mercado. O design e o requinte que você procura. Faça seu orçamento. 3246-4688. HB Vidros. A qualidade pode ser vista. 14h08, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor Benedito Guimarães Aguiar, posso chamar assim, né? Professor Benedito Guimarães Aguiar Neto, presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Estava conversando aqui nos bastidores, porque eu conheço ele desde Campina Grande, né? Eu vim embora de Campina Grande desde 2003, a gente está se reencontrando hoje aqui na bancada do Rede Verdade. Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, um grande prazer estar aqui e retornando à terra, né? Depois de aproximadamente 8 anos. O senhor se aposentou da Universidade Federal, não foi isso? Da Paraíba? Sim, exatamente. Eu era professor da Universidade Federal da Paraíba e depois dividida a universidade, criada a Universidade Federal de Campina Grande. E eu fui diretor do Centro de Ciência e Tecnologia. É o tempo que eu lembro do senhor lá. Durante 9 anos. Lembro. Né? E me aposentei e recebi o convite para assumir a Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. São Paulo. É uma grande universidade. Uma grande universidade. E realmente foi uma grande honra ter aceito aquele convite e estou lá à frente dessa universidade. E aí o senhor foi escolhido como presidente do Conselho de Reitores. Do Conselho de Reitores? Sim. Qual é o papel fundamental desse conselho? O Conselho de Reitores tem a função de articular os demais reitores das universidades brasileiras, aí, sejam públicas e privadas, tanto o segmento público e privado, dentro do privado as instituições particulares ou confessionais. Nós temos hoje 2.444 instituições de ensino superior do Brasil. É muito ou é pouco, professor? Olha, é muito para o Brasil, naturalmente, é um número significativo, né? Agora, nem todas são universidades. A grande maioria, 84% dessas instituições são faculdades, são menores, entre 500 e 800 alunos no máximo. Universidades no Brasil são 199 universidades. Que é, digamos assim, um complexo, como se tem hoje aqui a Universidade Federal da Paraíba, a Universidade Federal de Campina, a Universidade Federal da Bahia, são universidades mesmo. São, né? Universidades, são apenas 199. E do conjunto de instituições de ensino superior do Brasil, nós temos hoje 25% no setor privado. No setor público. Os 75% é no setor privado. Ou seja, o sistema hoje de educação superior do Brasil, ela tem uma predominância de instituições privadas. No setor privado. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, porque há uma diversificação. Creio que o setor público, ele não tem ao longo do tempo, ao longo da trajetória da educação superior no Brasil, ele não foi possível acompanhar a demanda por educação superior no país. Então, o setor privado teve um crescimento muito grande entre 96 e 98. Teve um boom com a LDB e o surgimento da LDB, e a partir daí surgiram várias instituições, grandes instituições no nosso país. Agora, o senhor há de convir que tem muita discussão aí em torno dessa grande quantidade de universidades, de faculdades, como o senhor chama, né? Exatamente. Muita gente questiona a qualidade dessas universidades. Com certeza. Na realidade, lamentavelmente, nós não podemos dizer que há uma uniformidade no que diz respeito ao que nós diríamos compromisso com a educação. Com a educação. Na realidade, nem todas as instituições do país pode-se dizer que tem este compromisso. Vocês fazem essa autoavaliação? Fazemos essa autoavaliação. As universidades confessionais, de uma forma geral, onde são incluídas as PUCs, são incluídas as outras de outras ordens religiosas, a presbiteriana, essa grande universidade, é a maior universidade confessional do país, é a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e naturalmente essas instituições, elas se diferenciam por um compromisso histórico com a educação. Elas são instituições filantrópicas, elas não têm fins lucrativos, e elas
se destacam no conjunto de universidades do país. Certo. Agora é o seguinte, assim, houve uma desproporção no crescimento de universidades. Por exemplo, eu vou tirar aqui para João Pessoa. João Pessoa não, a Paraíba. Hoje nós temos muitas faculdades de Direito e muitas faculdades de Medicina. Aqui em João Pessoa e no restante da Paraíba. Essa distribuição, ela foi realmente justa para melhorar a educação no Brasil ou o senhor não vê assim? Olha, eu creio que no Brasil nós temos nós não temos uma boa distribuição de educação superior. Algumas regiões são muito contempladas, como é a Paraíba, e isso é muito bom para a Paraíba. É bom? Isso é bom para a Paraíba. Né? A Paraíba tem ela tem um histórico de investimento em educação muito grande. Uma universidade multicamp, como era a Universidade Federal da Paraíba, mesmo depois que se dividiu, as duas grandes universidades, né? Federal de Campina Grande e Federal da Paraíba, elas continuaram sendo duas grandes universidades e multicamp. Tá? Campina Grande, por exemplo, sede de duas universidades públicas, Universidade Estadual e agora a Universidade Estadual e a Universidade Federal de Campina Grande. Então, eu diria que a Paraíba é um destaque no Brasil. Certo. Apesar de, vamos dizer assim, o PIB da Paraíba não ser daqueles melhores, na realidade o estado da Paraíba é um dos estados em que o PIB ainda fica muito a desejar com relação à necessidade de investimentos e benefícios para a população, mas eu creio que em termos de educação a Paraíba é um destaque no nosso país. Agora, algumas outras regiões, naturalmente, sobretudo no norte do país, na região centro-oeste, elas são regiões que ainda há uma necessidade muito grande de investimento em educação. E esse investimento, essa capilaridade, ela tem sido suprida exatamente pelo segmento privado. O segmento público é muito lento, é muito moroso. Muito burocrático. E exatamente o setor privado é que está presente em todas as regiões do país. Então, o país cresceu, ele se beneficiou em termos de educação, exatamente porque houve uma abertura para que as instituições privadas pudessem desenvolver o seu papel. Agora, é claro que cabe ao Estado regulamentar bem esse desenvolvimento, de tal maneira que a qualidade do ensino possa ser preservada. Tem que criar mecanismos. De acompanhamento, de avaliação. Exatamente, regulação e avaliação desse setor, do setor público também, porque não significa que pelo fato de ser público não deve ser avaliado. Não deve ser avaliado e tem qualidade a priori. Não, de jeito nenhum. Tem universidades públicas que estão no ranking de avaliação do MEC, estão realmente muito a desejar. Então, professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente está vivendo aí um novo momento com um novo presidente, que é Jair Bolsonaro. Sei. Ainda a mim me parece que ainda não ficaram bem claras as intenções dele com a educação de nível superior. Sei. Tá? O que a gente vê aí na realidade são essas faculdades, principalmente de medicina, odontologia, direito, aquelas faculdades mais procuradas, elas são caras. Né? Como o senhor disse, elas são caras aqui e em qualquer lugar. Sei. Hoje aqui, para você estudar em João Pessoa no curso de medicina, paga-se R$8.000. É a mensalidade de uma universidade particular para estudar medicina. Eu sei que o curso é caro. Eu não sei ainda qual é a proposta do governo Bolsonaro para essa área da educação, principalmente a educação superior. O senhor é favorável que a universidade, a educação superior, seja paga ou que ela seja gratuita, bancada com o dinheiro do contribuinte? Eu creio que há espaço para as duas coisas. Eu acho que quem deve pagar, quem tem condições de pagar, deve pagar a universidade. Privada. A faculdade privada. E mesmo na pública, não é pelo fato de ser pública, esse modelo totalmente gratuito da universidade como é hoje, pública, como é hoje no Brasil, ele precisa ser repensado. O senhor acha que deve pagar também? Creio que é algo que deve estar sendo colocado, deve ser colocado na mesa de debates, na discussão. Eu creio que o governo atual ele está muito aberto para discutir. Na realidade, se discute muito pouco educação no país. Durante esta campanha presidencial, a educação não esteve na pauta do debate.
lamentavelmente. Parece que a pauta foi a falta de educação. Talvez a falta de educação, não é? E lamentamos muito isso. Acho que a educação não se desenvolve um país sem investimentos na educação. É o principal vetor de desenvolvimento de uma sociedade organizada em qualquer lugar do mundo. É a própria consolidação, fortalecimento do sentimento de nação, ela se dá através da educação. Certo. Mas o que o senhor acha que precisa ser pago na universidade pública? Veja só, eu creio que... O senhor sabe que uma proposta dessa gera uma revolta grande, há uma reação muito grande, há uma... O corporativismo. O segmento público, ele em geral, seja a sociedade em geral, talvez não tenha o sentimento ainda muito claro de que a universidade pública precisa se ter um olhar diferenciado no que diz respeito à gratuidade total, né? Eu creio que deve-se ter um programa que se avalie quem tem condições de pagar, deve pagar. Porque quem tem acesso à universidade pública hoje, na verdade, ao ensino superior no Brasil, apenas 17% da população que tem condições, sob o ponto de vista, aliás, melhor dizendo, estão na faixa etária de acesso à universidade, apenas 17% dessa faixa etária tem acesso à universidade. É lamentável. É pouco, né? É muito pouco, quando o Plano Nacional de Educação prevê 30%. Nós estamos muito longe disso. Tá? Então, o que nós temos? Eu creio que quem tem acesso à educação, à universidade, sobretudo pública, onde há uma concorrência muito maior, é quem teve uma boa escola do segundo grau. Uma boa preparação. Uma boa preparação. Infelizmente, a educação básica no país precisa de uma atenção especial. Nós não temos um projeto de Estado para a educação, de uma forma geral, e muito menos para a educação básica. Então, quem tem acesso à educação superior no país é aquele que teve a oportunidade de ter uma boa formação na educação básica. E normalmente é uma parcela da população mais privilegiada dentro do contexto Isso gera muita discussão dentro da universidade pública, o senhor sabe, né? Gera muita discussão. Muita gente diz o seguinte, que na universidade pública só quem estuda é filho de rico. Pois de fato, isso é uma... É uma realidade? É uma realidade, não é filho de rico, mas uma grande parcela da população, aliás, dos estudantes que ingressam na universidade pública, eles vêm de segmentos da sociedade mais privilegiados, economicamente falando. Não podemos generalizar, são só filhos de ricos, claro, né? Mas eu creio que a sociedade brasileira precisa estar aberta para esse debate. Então, queremos encorajar o setor político. A sua associação, o seu conselho vai puxar esse debate? Nós temos discutido isso no âmbito do Conselho de Reitores. O Conselho de Reitores reúne todos os segmentos, inclusive os públicos e os privados, o segmento privado, e eu creio que esse debate é inevitável. Nós já temos iniciado um debate e queremos que a universidade pública ela participe mais ativamente nesse debate. Agora, esse debate precisa ser puxado pelos nossos políticos. Pela classe política? Pela classe política, pelos segmentos organizados da sociedade. Se bem que muito pouca gente se elege, né, com o discurso da educação, o senhor sabe, né? Muito, exatamente. Não é algo que, infelizmente, é valorizado no nosso país. É certo. Vamos ficar aguardando aí para ver como é que vai ser o comportamento do governo, tá? Prazer revê-lo, viu? Prazer também. Grande abraço, sucesso aí na sua empreitada. Estou aqui em João Pessoa para desenvolver uma parceria com o Instituto Kuiper, que está se instalando aqui em João Pessoa, e estamos aqui discutindo... Esse instituto é o quê? Esse instituto é um instituto que se propõe a parcerias com instituições de educação superior, no caso com a Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, e estaremos lançando alguns cursos de especialização na área do direito. E estamos aproveitando o potencial muito grande de grandes juristas aqui, que temos aqui na Paraíba, e nossos professores lá de São Paulo, e esse trabalho de parceria, essa conjunção de esforços, trazer para a Paraíba cursos de alto nível na área jurídica, como compliance digital e direito penal econômico, muito pertinente agora e necessário. Muito atual.
e muito atual por conta da ocorrência de fraudes, do relacionamento público-privado, que gera alguns conflitos. E queremos trazer isso para Paraíba e dar essa contribuição aqui para o nosso querido estado da Paraíba. Tá certo, prazer revê-lo, né? Prazer Foi também. A Campina? Não, ainda não fui a Campina Grande. Não fez nada. Vai lá, Campina, viu? Obrigado pela oportunidade e boa tarde. Professor, grande abraço, Obrigado viu? também. Prazer tê-lo aqui novamente. Obrigado. Um abraço para você que nos acompanhou até agora aqui no Rede Verdade. Amanhã nós estaremos de volta aqui pela TV Arapuã.